Olá! A história de que nem tudo parece o que é, do ponto de vista psicológico, cria um processo imaginário, mas na verdade nós estamos falando de realidade aqui. Eu queria convidar você em casa para conversar sobre isso. Nós vamos conversar sobre a base do conceito da chamada terapia cognitivo-comportamental. Para isso está conosco um especialista, o psicólogo e terapeuta Arnaldo Vicente. Indo direto ao ponto, o que é a terapia cognitivo-comportamental? Ela é uma abordagem psicoterapêutica, ou seja, ela é uma abordagem onde ela tem os pressupostos e ela faz pressupostos do funcionamento do homem e explica também quando o homem não funciona bem. E, levado por esses pressupostos, ela cria técnicas, cria ferramentas para poder auxiliar para ele voltar a ter um bom funcionamento, atitudes funcionais. Então são três coisas: você explicar o homem, explicar por que ele não está funcionando bem e criar as ferramentas para ele voltar a ficar funcionando. E esses estudos todos têm que ter a capacidade de poderem ser replicados com outras pessoas. Então isso é que vai dar, vai comprovar a eficácia da abordagem, e ela é aprovada como uma ciência. Nesta ciência explica o que significam as distorções e as crenças. Sim, ela explica que o ser humano ele tem uma ideia dele no mundo, e a ideia dele no mundo não é referente a eu sou uma pessoa que morre, mas sobre ele saber que ele é uma pessoa que morre. Então, eu sou vulnerável, isso é um fato. Mas a ideia sobre o fato de vulnerabilidade é que vai construir um conceito e vai construir significados sobre a vida. Então, a gente diz que ele formou uma crença, uma postura cognitiva que vai influenciar na visão de mundo dele, uma visão dinâmica, contínua, e que vai estar o tempo inteiro sendo, inclusive, complementada ou mudada, alterada, pelas novas percepções que ele tem ao decorrer da vida. Para ajudar quem está em casa, dê um exemplo básico, cotidiano, no consultório, de erro cognitivo. O erro cognitivo, nós temos a capacidade de nos lembrar do passado, nós temos a capacidade de nos perceber no presente, mas nós acreditamos, muitas vezes, que nós temos a capacidade de prever o futuro. E para quê? Para se defender, principalmente para se proteger. É considerado uma preocupação excessiva, inclusive. Por quê? Porque a pessoa acaba fazendo um erro cognitivo chamado catastrofização. Então, a catastrofização, a pessoa olha para o futuro já dentro de uma visão negativa para poder se proteger e ela não considera outras respostas possíveis. Esse é negativista ao extremo? Exatamente, porque assim como tem a catastrofização, que ele acaba funcionando quando ele interpreta alguns fatos, nós temos uma catastrofização contínua que é chamada de visão em túnel. A pessoa é capaz de começar catastrofizando e piorando a situação ainda mais. Fala sobre os pensamentos do tudo ou nada. São pessoas que veem as coisas em duas categorias apenas, né? A gente sabe que tem alguns conceitos que nós percebemos e eles não podem ser definidos em apenas duas categorias. Se eu falar assim, eu estou vivo, eu estou morto, está correto. Mas, por exemplo, eu estou saudável, você pode me perguntar, o quanto você está saudável? Um pouco. Não, estou com alguns problemas. Não, eu estou muito doente. Ou eu estou quase já com uma doença que é terminal. Então, existem níveis. Quando existem os níveis, nós dizemos que são atitudes dimensionais. Enquanto tudo ou nada, ele vem mais como uma resposta de categorias, duas categorias. Então, você vê o mundo por um ângulo só e você não vê o que está do outro lado do contínuo. Então, se eu falar assim, uma pessoa é competente, você fica só desse lado do contínuo. Então, você é competente em tudo. Isso não existe. Ou você vai para o outro lado do contínuo. Eu sou incompetente em tudo.
Quando, na verdade, para você quebrar o tudo ou nada, você tem que desenvolver uma flexibilidade cognitiva. E como é que faz isso? Procurando analisar as situações específicas no dia a dia, e não como se fosse um todo. Então, essa é a forma de você quebrar o tudo ou nada, e no decorrer do tempo a gente diz que a pessoa tem uma funcionalidade muito mais desenvolvida. Arnaldo, nós estamos falando dos erros cognitivos mais comuns. Na supergeneralização, vem a frase, nunca faço nada certo. Exatamente, porque a pessoa, o erro dela é que ela pega algo que é importante para ela e quando ela não consegue, ela faz atribuições gerais. Então, eu queria muito ir bem numa prova de matemática e eu não fui. Aí eu digo assim, eu não vou bem nunca em matemática. Então, eu englobo todas as provas que eu já fiz e fui mal, englobo esta prova que eu fiz hoje e fui mal, e já também digo que as outras provas que eu fizer, também eu terei péssimos resultados. Nesse caso, eu posso ter um erro cognitivo e um outro erro cognitivo? Mais de um na mesma situação? Pode sim. Quando você diz, por exemplo, eu não fui bem naquela prova ou naquele exame, eu me sinto burro. Então esse burro, ele está dizendo que você é um burro em tudo e para sempre, porque você não especifica e não coloca como um estado passageiro, né? A catastrofização, ela é um estado de permanência. Então o ruim vai acontecer sempre. Como é que você quebra uma catastrofização? Procurando observar que as coisas podem ser passageiras. E onde é que está o alicerce para você desenvolver esse pensamento? Porque nós não estamos falando aqui de pensar positivo, nós estamos falando de pensar de uma forma saudável que ajude você a conquistar os seus objetivos. Então, você sabe que errou no passado, você sabe que está errando no presente, mas você não pode acreditar que no futuro, porque você não sabe, que ainda vai continuar errando. Então, para combater a catastrofização, nós temos que olhar as coisas de forma momentânea, passageira, e a supergeneralização de forma específica. Na abstração seletiva, também tem as frases aqui para convidar as pessoas a pensar sobre os erros cognitivos que nós estamos abordando. Tem, hoje só tive problemas. Exato. A abstração seletiva, ou também considerado como filtro mental, ela começa de uma condição humana, que é a nossa limitação natural de, ao olhar para o mundo, nós olhamos apenas para uma parte do mundo. Por exemplo, nós não temos uma visão de 360 graus. Então, nós vamos abarcar aquilo que nós estamos olhando. Mas isso que nós estamos olhando não é o mundo todo. E eu passo a considerar só aquilo que eu estou analisando como sendo um todo. Então, isso seria um filtro mental. Seria aquela pessoa que ela desenvolve uma atitude onde ela sempre acha que as coisas, no geral, são negativas. Eu posso estar também descontando o positivo? Exatamente. Muita gente desenvolve uma insegurança, uma ansiedade, principalmente com as coisas do futuro. Então a pessoa começa a acreditar que ela não tem muita capacidade para desenvolver as coisas a contento, né, de modo eficiente. Aí ela começa a observar que as coisas que ela acerta foram coisas que foram por sorte, ou que não foi mais nada do que obrigação, ou que qualquer um faria se estivesse no meu lugar, e aquilo faz com que ela não desenvolva um autoconceito que a gente chama de resiliência e de flexibilidade. Neste erro cognitivo eu vou colocar a situação como exemplificação para você fazer a abordagem. Poxa, ele não me cumprimentou hoje, ele ainda deve estar bravo com aquela conversa que não foi bem digerida na semana passada. São considerações sobre a atitude do outro. Então você diz que como se você soubesse o que o outro está sentindo, se precipita, ou o outro está pensando. Então são respostas
de precipitação. E estão mais ligados a dois erros cognitivos, especificamente. A argumentação emocional e a leitura mental, que são esses erros que compõem a estrutura da pessoa que é tímida ou desenvolve uma fobia social. Julgamentos globais. Os julgamentos globais, eles estão diretamente ligados a esses dois erros também, né? E muitas vezes também vai entrar com um erro cognitivo chamado rotulação. Então você olha para a pessoa e você diz assim, esta pessoa é assim. Então não há possibilidade de que ela em outros momentos seja diferente. Então nós dizemos que você rotulou e você passa a conviver com a pessoa considerando esse rótulo como uma coisa que é certa. É onde as pessoas dizem, eu não vou com a cara do fulano porque ele é isto, não é? Então o rótulo é muito perigoso. Tem um erro cognitivo que veio na própria leitura sobre a base da questão da teoria, e eu tento fazer esse exercício, a leitura de pensamento. Aqui Sim. É num outro conceito, eu sei. Sim, a leitura de pensamento é uma forma de querer se proteger, entendeu? Porque você não vê no seu dia a dia pessoas que fazem leituras de pensamentos positivas. É muito difícil. Geralmente é como o exemplo que você deu. Aquela pessoa está olhando para mim, está pensando alguma coisa negativa sobre mim. A pessoa que não me cumprimentou, com certeza está pensando alguma coisa negativa sobre mim. Então, existe todo um esforço automático no sentido de acreditar que sabe o que vai na mente do outro. Em algumas situações eu posso fazer a personalização? Achar que aquilo só acontece comigo? Sim, a gente diz que a personalização ela está diretamente ligada à responsabilidade. Então, tem pessoas que fazem uma personalização chamada de personalização interna. Tudo que acontece ao redor dela é por culpa e graça dela, né? Essa é uma atitude que já vem desde a nossa infância, no chamado narcisismo infantil, que na criança isso é natural, porque depois ela quebra isto. Mas quando isso é visto num adulto, é muito sofrível, porque a pessoa muitas vezes ela está falando e assumindo uma culpa de tarefas ou de atividades que cabiam a outras pessoas, ou que cabiam às contingências da vida, não é? Então a pessoa convida você e diz, olha, você vai passar um final maravilhoso lá na praia e vai ser muito bom, vem assim, aí você vai. Aí chove, aí a pessoa fica chateada porque choveu, entendeu? Quer dizer, como se ela fosse culpada e como se São Pedro tivesse de olho no convidado dela, né? Então, vai fazer isso para estragar os momentos deles. Então, isso é uma personalização. É muito comum pessoas, quando vem duas pessoas discutindo, achar que é por causa dela. Se você chegar num ambiente de trabalho, ou no ambiente de trabalho, ou no ambiente familiar, e começar a falar assim, nossa, sumiu alguma coisa. Sempre tem aquele que já vai dizer rapidamente, não fui eu. Você não disse que foi ele, mas ele já personalizou a possibilidade de que ele é visto e será acusado como alguém que é errado, né, que não funciona bem. O que é falhas de controle em erros cognitivos? Na verdade, você falha quando você não conhece. Não é uma coisa consciente. Mas é que você foi desenvolvendo durante a vida uma forma de olhar e interpretar o significado, os eventos, e aquilo em algum momento você achou que era algo que era saudável para você, que era benéfico. E acaba insistindo, mas é como eu falei, as pessoas acabam super generalizando, como se tudo fosse sempre da mesma propriedade. No raciocínio emocional, a pessoa pode acreditar que o que ela sente deve ser verdade ou não é por aí? Sempre. Sempre ela acredita. Se eu sinto e está em mim, algum sentido tem que ter, alguma verdade tem que ter. Então é muito comum também, principalmente entre pessoas que já têm uma certa intimidade,
e eu estou falando de familiares, eu estou falando de pais e filhos, de cônjuges, de namorados, né? Eu sinto que hoje você não está bem. E a pessoa diz, não, eu estou bem, eu só estou quieto. Não, você não quer me contar, me conte. Quer dizer, a pessoa acredita piamente de que ela está certa. Onde eu coloco a lista de regras rígidas que você apropriou, ou foram lhe passadas, enfim, nessa história? São chamados erros de cobrança. Nos erros de cobrança, você também, por uma tentativa de acertar e evitar as falhas, os erros, você acaba buscando uma certa perfeição. E começa a acreditar que se as coisas não ocorrerem perfeitamente do jeito que você acredita que devam ocorrer, então as coisas vão realmente ocorrerem de formas muito negativas e com muito prejuízo para você. A catastrofização corre solta aí. Eu posso fazer fraude de recompensa? Pode fazer fraude de recompensa quando, na verdade, como diriam em outras abordagens, né, como se fosse uma sublimação, muitas vezes. Você gostaria muito de conquistar alguma coisa e aí quando você não conquista, ou você diminui o valor daquilo que você não conquistou, ou você simplesmente diz assim que você não queria e pronto, acabou. E tem gente que faz a fraude no sentido de que diz que está muito feliz, porque não aconteceu o que ela queria, porque dessa forma ela vai ter a oportunidade de fazer outras coisas. O discurso é até bonito, mas na verdade é uma negação da frustração. Eu pensei na fraude aqui também na situação de que eu fiz algum sacrifício por alguém ou algo e fico esperando uma recompensa. A gente diz assim, que são pessoas que acreditam que faz primeiro as coisas pelos outros e depois por si. E na verdade ela sempre faz primeiro por ela. Para ela, de alguma forma, ela acredita que é benéfico fazer pelo outro. E muitas vezes ela faz algumas previsões equivocadas. Então, se eu fizer um favor para a pessoa vai fazer um favor para mim. Como se todas as pessoas pensassem do mesmo modo. Também é chamado, esse erro cognitivo, ele é chamado de autorreferência. Eu desenvolvo uma visão de mundo onde até as pessoas que eu vejo, eu crio que eu sei como que elas pensam. Então eu acho que elas funcionam como eu funciono. E aquelas pessoas que acham ou agem como se estar errado em um determinado momento ou em algumas ocasiões é inconcebível. E ficam testando para ver se estão certos o tempo todo. Na verdade é uma grande insegurança. Essas pessoas também têm a síndrome do perfeccionismo, porque elas têm como objetivo sentir que elas acertaram plenamente, então 100%. Então, para elas, as coisas sempre têm que ser checadas e serem vistas se está faltando alguma coisa ainda. Comentados os erros cognitivos mais comuns, a terapia cognitivo-comportamental, do ponto de vista de procedimento e tempo para as pessoas terem uma noção disso, ela faz um mapeamento, diagnóstico. Quais são os principais passos? Quando você recebe um paciente, nós dizemos e chamamos de que é uma entrevista inicial. Então, nessa entrevista inicial, nós temos dois objetivos. Conhecer qual é a problemática da pessoa que nos procura e a forma como nós explicamos essa dificuldade em termos cognitivos. Então, quais são as atitudes cognitivas que estão gerando a queixa dele de depressão, a queixa de ansiedade, a queixa de isolamento social, ou a queixa de vários tipos de fobias, TOC, bipolaridade, TDAH, enfim. Todas essas problemáticas, elas são explicadas, já foram todas mapeadas, e a gente já sabe quais são as formas de pensar que contribuem para que haja esse start desses distúrbios, inclusive nos transtornos de personalidade. Em todas as questões que nós exemplificamos aqui, nós estamos tratando
de como apropriamos a forma do pensamento. Julgar é um elemento comum de reflexão para ajudar quem está em casa? Na verdade, o autoexplicar, ele é natural no homem. O homem, tudo que entra dentro dos órgãos sensoriais faz com que ele já explique, com que ele dispare uma explicação, mesmo que a explicação seja, isso é estranho. Mas ele está sempre explicando e, dependendo dessa explicação, vai ter um impacto na estrutura de personalidade que ele tem. Então, por isso é que quando nós recebemos o nosso paciente, nós procuramos compreender o que nós chamamos de conceituação cognitiva. Quais são os conceitos cognitivos que ele teve sobre as várias situações, as mais relevantes da vida dele, como que isso influenciou para o modo de pensar dele e para o modo de agir, as estratégias que ele utiliza no dia a dia. Então, nós queremos saber do nosso paciente, num primeiro encontro, e nós queremos explicar para o nosso paciente o que é a terapia cognitiva, como que ela acontece e qual é o enfoque. Então, a nossa forma de agir e pensar aqui no consultório vai ser sistematizado e mapeado, pode também ter relação com traumas ou a forma como eu fui criado. Na verdade, quando a gente fala assim de traumas, não é o fato do trauma ter acontecido, mas são os significados que você deu e continua dando para esses traumas. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter sido violentada quando ela era uma garota mais indefesa, com 10, 12 anos de vida, e ela ter desenvolvido alguns pensamentos de desvalia, de autodesvalorização, dependendo do que passa na cabeça dela, dependendo se ela vai partilhar com algum adulto ou com algum profissional, o que ela vai escutar dessas pessoas. Então, se ela escuta, por exemplo, de uma mãe que tudo aconteceu porque ela é uma pessoa que não obedece, porque ela é uma pessoa que anda com roupas inadequadas, e ainda diz assim, eu sabia que um dia isso ia acontecer, a pessoa começa a desenvolver um autoconceito de autodesvalorização e de inadequação. Então a pessoa começa a ter muitas dificuldades em se relacionar, em se aproximar e pode também desenvolver uma fobia social. Tem um tempo de duração a terapia ou isso tem outras variáveis? A terapia cognitiva ela já tem como proposta trabalhar de uma maneira eficaz no menor tempo possível. Então hoje no mundo inteiro vários experts procuram pesquisar todo o movimento de uma sessão de terapia, sempre se perguntando o que deveria acontecer numa sessão de terapia que viesse a beneficiar esse paciente para ele conseguir desenvolver-se e receber os benefícios o mais breve possível. Não é um tratamento de longa duração, então? Não é que não seja de longa duração. Antigamente, até havia-se um tabu, né, de que a terapia cognitiva deveria durar de 12 a 24 sessões. Né, que isso começou principalmente pelas condições de seguro dos Estados Unidos. Os seguros pagavam apenas 12 sessões, então você tinha que, de alguma forma, ali desenvolver uma metodologia que beneficiasse o melhor possível essa pessoa. Né? Mas, hoje mesmo, né, atualmente, o próprio Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitiva desde 1960, na década de 60, ele deixa muito claro isto. Nós não podemos ajustar o paciente à terapia cognitiva. Nós temos que saber a melhor terapia cognitiva de acordo com a conceituação que ele construiu e que muitas vezes pode estar trazendo problemas que ele nem está percebendo. Então, muitas vezes você trabalha com pacientes que você faz em 10, 12 sessões, né, dependendo da demanda dele, mas também tem alguns pacientes que ficam mais tempo. Aliás, nos erros cognitivos mais comuns que nós repassamos aqui, se você em casa parou para fazer uma reflexão
sobre alguns deles, e em todos eles as pessoas têm dificuldade de identificação. Tem, e isso é mundial. Isso é mundial. Eu já participei de vários congressos, de várias conferências com outros profissionais, né, de vários países, e pude constatar que todos eles, quando vão fazer um atendimento, em primeiro lugar, tem que se explicar a máxima, né, que é o paradigma de Beck, que não é uma situação que vai determinar como você se sente, mas sim o modo como você pensa sobre a situação. O controle do pensamento, a forma como apropriamos aqui que a gente está falando. Exatamente. E hoje em dia, por mais que ainda a gente esteja trabalhando e propagando, difundindo esse paradigma, é muito comum as pessoas ainda acreditarem que estão sofrendo por conta da situação. E aí já desenvolve mais pensamentos negativos que faz com que ela se sinta mais impotente. Como a gente convidou as pessoas a pensarem sobre isso, eu ia fazer uma sugestão prática aqui, para aquele que está em casa e quer ver pontualmente ou conhecer mais a informação, vou colocar no rodapé depois o endereço, o teu contato, do e-mail, Arnaldo, para que as pessoas possam nós temos o ler nosso os erros site, cognitivos. Nós temos lá, nós temos as nossas listas, nós temos os nossos blogs, que você entra pelo nosso site, que é o www.ctccbauru.com.br, que é Centro de Terapia Cognitiva Comportamental de Bauru. E o e-mail é arnaldo@ctccbauru.com.br. E a gente vai ter muito prazer de estar respondendo as dúvidas ou as solicitações que chegarem até nós. Muito obrigado. Vou falar devagar. www.ctccbauru.com.br, tudo junto. Muito obrigado.